toda infração de trânsito que o motorista ele é abordado pelo agente policial, no ato da abordagem, o agente de trânsito ele deve entregar uma cópia ou uma segunda via do auto de infração para esse motorista. Eu defendo essa ideia e vou explicar o porquê, em razão de uma alteração que teve no novo Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, anteriormente, antes do dia 2 de janeiro de 2023, quando estava em vigor o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito anterior, isso era muito bem claro. Olha o que dizia o manual anterior. O AIT é auto de infração de trânsito, deverá ser impresso em, no mínimo, 2 vias, exceto registrado em equipamento eletrônico. Uma via do AIT será utilizado pelo órgão ou entidade de trânsito para os procedimentos administrativos de aplicação das penalidades previstas no CTB, no Código de Trânsito Brasileiro. A outra via deverá ser entregue ao condutor quando se tratar de autuação com abordagem, ainda que este se recuse a assiná-lo. Então, no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito anterior, havia aqui essa previsão muito bem clara, muito bem explícita, de que no ato da abordagem, o agente de trânsito deveria entregar uma cópia do auto de infração para o motorista, ainda que este se recusasse a assiná-lo. E o que acontece? A Resolução 985 de 2022, de dezembro de 2022, que está em vigor desde o dia 2 de janeiro deste ano, 2023, não traz uma previsão tão clara quanto esta. Então, essa previsão que tinha no manual anterior não consta de maneira clara neste novo manual, que foi aprovado pela Resolução 985 de dezembro de 2022 do CONTRAN. No entanto, apesar disto, eu ainda defendo a ideia de que nos atos de abordagem para fins de fiscalização de trânsito, mesmo que não tenha essa previsão explícita no novo manual, ainda assim, o agente policial ele tem o dever de entregar uma segunda via do auto de infração de trânsito para o motorista quando ele for abordado no ato da fiscalização. Olha só o que diz o novo manual referente à autuação. Olha só, as informações referentes à caracterização da infração devem constar em todas as vias do AIT. Então, olha só, não consta aquela previsão, conforme a gente leu, e era prevista no manual anterior, mas aqui a gente já tem uma informação interessante. As informações referentes à caracterização da infração devem constar em todas as vias do AIT. Então aqui está no plural, 2 ou mais vias do auto de infração de trânsito. E a gente vem aqui para o artigo 3º, parágrafo 5º da Resolução 918 de 2022 do CONTRAN, que trata das notificações da penalidade de multa. E olha só o que diz aqui o parágrafo 5º do artigo 3º desta resolução. O AIT valerá como notificação da autuação, que é a primeira notificação do processo de multa, quando for assinado pelo condutor e este for o proprietário do veículo ou o principal condutor previamente identificado, desde que conste a data do término para a apresentação de defesa prévia de no mínimo 30 dias. Mas olha que interessante, o AIT valerá como notificação da autuação quando for assinado pelo condutor. Ou seja, no ato da fiscalização da abordagem, o agente policial ele vai entregar uma segunda via do auto de infração e se o motorista assinar e preencher esses requisitos do parágrafo 5º, aquela via do auto de infração de trânsito já valerá como notificação da autuação. E o que vale para a gente aqui é exatamente essa ideia de que o agente policial ele deve, no ato aqui da abordagem, entregar uma segunda via para o motorista. O artigo 280 confirma essa informação, artigo 280, inciso 6 do CTB, que diz assim, artigo 280, ocorrendo a infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração do qual constará, inciso 6,
a assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração. Sempre que possível, imaginando aqui o caso do motorista, né, o caso do motorista não querer assinar o AIT. De todo modo, fica aqui muito bem claro, nos termos do artigo 280, inciso 6, que no ato da abordagem deve sim haver uma impressão ou uma segunda via do auto de infração, caso o motorista queira assiná-lo e já estar ali ciente de que aquela assinatura no auto de infração já vale como notificação da autuação. E o artigo 281-A diz, na notificação de autuação e no auto de infração, quando valer como notificação de autuação, então ele vale como notificação quando o agente de trânsito ele entrega a segunda via uma cópia do auto de infração para o motorista e este assina o auto de infração dentre aqueles requisitos que a gente leu do parágrafo 5º do artigo 3º da resolução 918 de 2022 do CONTRAN. Então, resumindo, ainda que não conste uma previsão tão clara quanto havia no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito anterior, ainda assim, com base nestes dispositivos que a gente leu, eu entendo que hoje ainda assim vigora a obrigatoriedade do agente de trânsito no ato de abordagem do motorista, quando ele registrar uma infração de trânsito, ele deve entregar uma cópia desse auto de infração para o motorista que foi abordado, ainda que este se recuse a assinar esse auto de infração. Se ele assinar, já está valendo ali como notificação da autuação, observado o disposto, parágrafo 5º, artigo 3º da resolução 918 do CONTRAN, ele já sai dali com prazo para se defender, ou se ele não assinar, o órgão de trânsito deverá notificá-lo via eletrônica ou via postal da notificação da autuação com prazo mínimo de 30 dias para a apresentação de defesa prévia. É isso.